Olá, muito boa noite para você. Com atraso de 3 meses no pagamento pela Prefeitura de Patos de Minas, hospitais decidem suspender atendimento aos servidores municipais. Problema na saúde. Demora no atendimento no hospital regional, testa a paciência e gera reclamações. 3.000 pessoas aguardam por transplantes em Minas Gerais. Atenção pedestres! Obedecer à sinalização e atravessar na faixa pode evitar acidentes. A NTV vai realizar debate com candidatos a prefeito na próxima quinta-feira. Detalhes são definidos com representantes de partidos. Há 5 dias das eleições, as orientações para cumprir com seu dever e não cometer crimes eleitorais. Campanha arrecada livros de literatura em Patos de Minas. Reforma do ensino médio gera polêmica entre os educadores. E veja mais na edição desta terça-feira, 27 de setembro. Talento jovem. Garoto de 9 anos coleciona medalhas e campeonatos de BMX. Talento das artes. Vicente Nepomuceno completa 102 anos e ainda continua na ativa. Essas e outras informações você confere a partir de agora. Reclamações e mais reclamações. Quem precisou de atendimento ontem no hospital regional teve que ter muita paciência. Para alguns, a espera chegava a 12 horas. A noite que estava só começando parecia longa para Leandro, que já tinha passado o dia todo aguardando atendimento para o filho de 5 anos que reclamava de dores após sofrer uma queda. A minha esposa esteve aqui com meu filho, que ele caiu lá Nós tínhamos saído para um lazer e ele caiu de uma árvore e bateu o bracinho esquerdo e a cabeça no chão. E está reclamando de dores. Depois de muito tempo, muito esperar, a médica atendeu, mas assim, pediu raio-x. Aí depois, a hora de ver esse raio-x lá, ela disse que o computador dela não estava abrindo a imagem do raio-x lá, liberando. Não sei como é que funciona esse esquema dela aí. E aí pediu para minha esposa voltar lá, ninguém fez o raio-x para imprimir lá e mostrar para ela, só porque como, segundo ela, é só ela de plantar, ela foi pro bloco e até agora ela está nesse bloco cirúrgico. E eu estou aqui desde as 9h30 da manhã com meu filho, esperando, ele reclamando de dor. E tem mais pacientes aí, tem pessoas idosas, tem mais gente aí com machucados mais graves e esperando também. E só tem um médico para atender esse pessoal. Para Roger também não foi um dia fácil. Ao se machucar em seu trabalho e passar por atendimento na UPA, ele foi encaminhado para o hospital regional, mas também não teve nenhum respaldo. O atendimento demorou bastante, inclusive, né? E simplesmente tiraram um raio-x e a médica que estava lá não soube o que estava no raio-x. Aí como ela não soube, falou, não, a gente vai te encaminhar para o regional. Aí sai de um transtorno para entrar em outro, né? Porque aqui a situação está bem difícil também. Seu José se depara com o mesmo problema, aguardando o resultado do raio-x para saber o que realmente aconteceu e como aliviar as dores. Não me chamaram ainda para retornar para ver o que aconteceu com o meu dedo, se está quebrado, se não está. Até agora não resolveu nada ainda. Quanto tempo o senhor está aqui esperando? Deu das 3 horas que eu estou aqui. Hein? E com dores? Com dor, eu tive que tomar uma pílula que eu tive que comprar um remédio na farmácia. Que eles não me atendeu, aí eu peguei para um dia enfermeiro, eu vou tomar um remédio que está sentindo dor. Aí ela falou, não, pode tomar. Mas eles mesmos não te medicaram? Eu não. A espera é longa para aqueles que ficam nos corredores do hospital sentindo dores, aguardando por atendimento. Todos se mostram bastante indignados com esse descaso. Eu preciso de alguma coisa, alguém tem que resolver esse problema aí, que não dá para ficar aqui, eu vou ficar aqui até amanhã esperando, sabe? Meu menino está sentindo dor, eu não posso medicar, eu não posso fazer nada. Ele tem uma criança, tem 5 anos, tem idosos aí também, tem outras pessoas aí com outros ferimentos aí reclamando também, né? Então tem que ver uma posição aí, esse pessoal tem que ter mais consideração e respeito com a saúde da população. É de obrigação deles, né? Fazer um serviço de saúde digno, né? Para a população. Que é demais. Minha esposa já me ligou para mim, perguntando que hora que eu vou embora. Eu falei, não, até agora não foi atendido. Não sei que hora que eu vou embora. Nós entramos em contato com a direção do hospital que nos informou que não houve nenhuma notificação de demora no atendimento. As escalas de médicos e plantonistas também estavam todas com as coberturas necessárias.
E a partir de 1º de outubro, os hospitais de Patos de Minas vão suspender o convênio com o FASERP. É que a Prefeitura de Patos de Minas está há 3 meses com pagamento em atraso. Segundo diretores de hospitais, o prefeito Pedro Lucas afirmou que não há previsão de quando a dívida será honrada ou quando o pagamento será retomado. Enquanto isso, os servidores municipais vão ficar sem atendimento nos convênios, nos hospitais conveniados. Hoje é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. 3.000 pessoas aguardam por um transplante em Minas Gerais. Apesar deste volume, o número de doações caiu 16% no último ano. Quem já recebeu a doação revela o alívio e a esperança. Assim foi o caso de Denilson de Moraes Castro, que recebeu o transplante de coração há mais de 2 anos e hoje tem a chance de viver bem após passar por um momento difícil. Em 1996, eu fui diagnosticado com miocardiopatia dilatada, uma doença que enfraquece o músculo cardíaco e dificulta, que leve sangue aos outros órgãos. E com o passar do tempo, as restrições foram aparecendo, eu não podia beber muito líquido, sal quase nenhum, atividade física nenhuma e sempre, a cada dia, eu me sentia mais fraco, Então, no final de 2013, realmente veio a necessidade do meu transplante. A sua espera foi rápida, mas nem todos têm a sorte de Denilson, que em apenas 17 dias já conseguiu um doador compatível. Eu entrei na fila dia 17 de dezembro de 2013, Tinha uma expectativa porque o meu sangue era um sangue difícil, mas dia 29 de dezembro foi avisado que um doador compatível apareceu e no dia 30 a família doou esse órgão, Um ato de amor, muito importante, que salva vidas. Eu costumo dizer que é um ato consolador para a família que doa e salvador para quem recebe. Devido à doação, hoje o aposentado pode levar uma vida normal e conta como se sente bem após passar pelo procedimento cirúrgico. Eu acordei 2 dias após a cirurgia totalmente transformado, já com energia, pressão normal, força do coração também normal. E hoje eu tenho uma vida tranquila. Tomo vários medicamentos, mas eu tenho qualidade de vida, o que eu não possuía antes da cirurgia. Após o desafio superado, Denilson decidiu abraçar a causa e agora trabalha em campanhas de doações de órgãos, mobilizando toda a população a aderirem a essa boa ação. Nesse tempo todo de tratamento, eu perdi vários amigos em Belo Horizonte que esperavam. Pessoas jovens, crianças, Desde que eu fiz a cirurgia, eu me senti na obrigação de estar engajado nessa causa, como forma de gratidão à família que doou. Falar disso ainda é muito emocionante para mim, Porque para quem estava em fase terminal e poder voltar à vida, poder viver novamente. Então eu oriento as pessoas que desejam doar, que comuniquem a sua família, porque hoje a lei só exige isso. Só a família pode doar. A pessoa não pode deixar escrito, simplesmente a família doa. Então, acho muito importante as pessoas conscientizarem desse ato de doação de órgãos para que salvem vidas, transformem vidas, como transformou a minha. Depois do intervalo, você vai ver as orientações para os eleitores a 5 dias da votação municipal. E polícia flagra dupla com maconha. A Polícia Militar flagrou uma dupla nesta segunda-feira com 100 gramas de maconha em Patos de Minas. Os dois já têm passagens policiais. A Polícia Militar fazia um patrulhamento de rotina no bairro Céu Azul e, ao abordar uma mulher, encontrou junto a ela uma porção de maconha. Os policiais militares realizavam um patrulhamento pelo bairro Jardim Céu Azul, quando avistaram a Renata com o embrulho nas mãos. A mesma tentou esconder a droga, foi abordada, os policiais verificaram que existia no invólucro um tablete de maconha e também uma porção da mesma droga já pronto para comércio. Também vasculharam o aparelho de telefone celular da mesma e verificaram que ela tinha enviado uma mensagem para os familiares noticiando que a polícia havia abordado. Os policiais, então, haja vista que os irmãos dela também já possuem antecedentes por tráfico de drogas, foram até a residência deles e lá localizaram aí mais 4 tabletes da droga.
Renata de Carvalho Campos, de 27 anos, e o irmão Rogério de Carvalho Campos, de 19 anos, foram conduzidos para a delegacia. Ambos já possuem passagem pela polícia por uso de drogas. O Rogério assumiu a propriedade de toda a droga, esclarecendo que a irmã dele se apoderou de parte dessa droga. Eles foram ouvidos e foram autuados nos crimes de associação e tráfico de drogas. A partir de hoje, até 48 horas depois do encerramento da votação, nenhum eleitor poderá ser preso ou detido, salvo em flagrante delito, ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou ainda por desrespeito a salvo-conduto. Faltando 5 dias para as eleições municipais, os eleitores e candidatos devem ficar atentos ao que pode e ao que não pode no dia do pleito. Não é permitido ao eleitor, na cabina de votação, o uso do celular, inclusive para tirar selfie do momento do voto. Também são proibidos máquinas fotográficas, filmadoras, equipamentos de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer esse sigilo. É proibido também a venda, a distribuição e o fornecimento de bebidas alcoólicas no dia das eleições, entre 6 da manhã e 18 horas do dia 2 de outubro de 2016. Transportar eleitores ou fazer propaganda de boca de urna no dia da votação é crime. É proibido também o uso de alto-falantes e amplificadores de som, ou a promoção de comício ou carreata e a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. O eleitor que for flagrado praticando tais crimes será punido com detenção de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa no valor de 5.000 a 15.000 UFIR. Por outro lado, a legislação permite, no dia do pleito, a manifestação individual e silenciosa da preferência do eleitor por partido político, coligação ou candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches, dísticos e adesivos. Já no NTV News você vai ver que garoto de 9 anos conquista título em Campeonato Mineiro de BMX e como os pedestres podem ajudar a também evitar acidentes de trânsito. Nós agora vamos mostrar uma fera no BMX. Ele tem apenas 9 anos e é um colecionador de medalhas. A última foi conquistada no Campeonato Mineiro, realizado no último final de semana. Desde os 7 anos de idade, Gianluca tem mostrado paixão pela bike. Vendo o gosto e bom desempenho do filho, seus pais decidiram apoiar o garoto que vem se destacando a cada competição. Teve uma competição em Patos e nós levamos ele nessa competição em Patos o ano passado, por brincadeira, para ver só como é que ele estava. Ele ganhou em Patos. Daí levamos ele em Curvelo, no mesmo campeonato, numa etapa em Curvelo, e ele também ganhou em Curvelo. Então, a partir daí, a gente viu que tinha condições de seguir com ele num campeonato, seguir um campeonato inteiro. Gianluca já participou de várias competições e coleciona alguns títulos de níveis estaduais e nacionais. Nós levamos ele numa corrida em Goiânia esse ano, que é nacional. Ele ficou em primeiro lugar, conseguiu o primeiro lugar em Goiânia, e levamos ele também numa competição que é muito forte, que foi em Americana, São Paulo, e lá em Americana ele conseguiu ficar em terceiro lugar. O garoto faz parte da categoria Boys 9 e, após passar por 5 etapas, conseguiu conquistar mais um título como campeão mineiro de BMX neste último domingo. Uma disputa acirrada e com muitas emoções. Fomos para Manhuaçu esse final de semana e que, graças a Deus, deu tudo certo e ele venceu em Manhuaçu também. Primeiro lugar na etapa e primeiro lugar no ranking estadual. Campeão mineiro de 2016. Mas, infelizmente, Gianluca e sua família se deparam com alguns problemas, como a falta de estrutura da pista em Patos de Minas, que recebe inúmeros atletas, e também a falta de incentivo pelo esporte por parte do poder público.
tudo só está sendo possível devido a alguns patrocínios de investidores que acreditam no potencial dessas crianças. E realmente nós precisamos de ajuda, nós precisamos de apoio, de patrocínios. A nossa pista também precisa muito de ter mais infraestrutura, mais condições de treino. Nós temos em Patos mais de 30 atletas ativos que correm, que treinam e que precisam ir para as competições, mas falta apoio para todos. Normalmente são 4 treinos por semana e o garoto conta com o apoio de amigos que o ajudam a superar os desafios enfrentados na busca por estrutura e reconhecimento pelo esporte. Eu treino umas 4, 5 vezes por semana e professor não tenho, treinador. Mas eu tenho um grande amigo, ele também corre, o nome dele é Sabota, Rafael. E também queria agradecer não só a ele, mas também ao Ju, ao Thiago e ao Diego, que mantém a pista em condições de treino. A próxima competição está marcada para novembro e o garoto de 9 anos irá representar sua categoria em nível nacional. Ansiedade a mil e muita expectativa para, quem sabe, uma nova conquista. Vamos ir, de repente vai ser mais apertado, mas nós vamos com a esperança de um pódio, de um terceiro, de um segundo, quem sabe um primeiro lugar, né, Gianluca? Minas registrou neste ano o maior número de casos de morte pela síndrome respiratória aguda causado pelo vírus influenza. Foram 227 óbitos. Ao todo foram registrados 647 casos de complicações decorrentes da síndrome. Em 2009, ano de maior surto da doença, o vírus influenza causou a morte de 214 pessoas. Muitos acidentes de trânsito poderiam ser evitados se os pedestres também fizessem sua parte. É que muitos se arriscam fazendo a travessia fora da faixa ou entre os carros. Veja na reportagem de Michele Marques. Nem só com motoristas imprudentes segue o trânsito em Patos de Minas. Os pedestres muitas vezes arriscam a própria vida e a dos outros em troca de alguns poucos minutos. Inclusive, parte dos acidentes são culpa da imprudência dos pedestres que atravessam as ruas fora da faixa de segurança ou entre os carros parados. Conscientizar esses pedestres da importância de atravessar na faixa, observar o fluxo de veículos, porque acidentes também acontecem, né? E a segurança, o cuidado, ele nunca é excessivo. Quando a pessoa observa as regras de segurança, ela tem menos chance de se envolver em acidente e ser lesionada aí, né, ao envolver-se aí com o carro ou mesmo com a motocicleta. O acidente aconteceu recentemente aqui na rua Olegário Maciel, uma das vias mais movimentadas da cidade. Uma mulher de 46 anos saiu ali do outro lado da rua e foi tentar atravessar a via fora da faixa de pedestre, quando foi surpreendida por uma motocicleta. A vítima caiu sob o solo e morreu na hora. Testemunhas que passavam pelo local disseram que tentou avisá-la para não atravessar, mas ela acabou atravessando. O sinal abriu, logo após ele já veio da direita assim, ó, e já veio acelerado demais. Correndo a alta velocidade? Alta velocidade, ele quase me atropelou e quase atropelou um outro rapaz. Zigue-zague, fazendo zigue-zague na pista? Fazendo zigue-zague, quando ele já virou à direita, ele já fez fazendo zigue-zague, acelerando a moto em frente, com muita velocidade. E a pedestre estava atravessando aqui bem no meio do quarteirão, né? E aí ele não conseguiu desviar, tentou desviar, mas não conseguiu. E aí com o choque ambos caíram, né? E ela veio a óbito. No ano passado, uma idosa de 75 anos foi atropelada quando tentava atravessar na faixa de pedestre. O acidente foi em um dos principais cruzamentos da cidade. O problema é que o sinal da travessia para ela estava fechado. Segundo informações de testemunhas e do próprio envolvido, condutor da motocicleta, ele estava transitando aqui pela rua Olegário Maciel, quando uma senhora já mais idosa atravessou, né, na faixa de pedestre, porém com o sinal fechado para ela. E que, diante disso, ocorreu o atropelamento. Esses são um dos diversos acidentes que acontecem em Patos de Minas. Nas faixas exclusivas para pedestres, onde não existem semáforos, é a cordilidade que define o fluxo da via. O problema aumenta mais ainda. A sinalização, ela facilita, né? Aqueles sinais luminosos, por exemplo, que indicam ao pedestre que ele pode fazer a travessia da rua, facilita muito a vida, né? Tanto do condutor quanto do pedestre.
Mas não havendo essa sinalização, a gente pede que o cuidado seja redobrado, né? Porque aí existe o risco de acidentes é maior. Os pedestres têm que observar o fluxo dos veículos e os condutores de veículos também prestar mais atenção e tomar mais cuidado ainda com os pedestres, porque é previsto no Código Nacional de Trânsito, né, que os veículos são responsáveis pelos pedestres e pelos veículos de menor porte que circulam na via. Os motoristas e pedestres abusam da sorte e praticam irregularidades perigosas. É preciso ser prudente e tomar os cuidados necessários para evitar que o pior aconteça. Observar o fluxo de veículos, né, e realmente só efetivar a transposição da faixa, da via, quando realmente ele perceber que tem condições de segurança para fazê-lo. Veja depois do intervalo que campanha arrecada livros de literatura em Patos de Minas e reforma do ensino médio gera polêmica entre educadores. Termina na próxima sexta-feira a primeira campanha de doação de livros para as bibliotecas das unidades socioeducativas de Minas Gerais. A ideia é ampliar o acervo de literatura das bibliotecas. Em Patos de Minas, os pontos de arrecadação são na Superintendência Regional de Ensino e também em 3 escolas estaduais. Finaliza nessa semana a primeira campanha de doação de livros para as bibliotecas de unidades socioeducativas. Eu vou falar com a Elizabeth Maria, da Superintendência Regional de Ensino, para nos dar mais informações. Beth, então, nessa semana finaliza essa campanha. Isso é uma campanha que a Secretaria de Estado de Educação, né, está se desenvolvendo em todo o estado de Minas Gerais. E nós estamos, assim, nesse momento, então, em nome da Secretaria, solicitando assim, a toda a população de Patos de Minas e região, que doem livros de literatura, para a gente estar repassando para essas medidas socioeducativas. Então, lá assim, são atendidos vários adolescentes, né, que cumprem medidas lá, eles passam assim, um certo tempo do dia, né, todos os dias lá. Então, assim, e está assim, com um desfalque muito grande de livros para esses alunos. E a gente sabe que através da leitura, né, a pessoa viaja, a pessoa assim, conhece mundos diferentes. Então, é a forma também da gente estar assim, auxiliando e ajudando esses meninos numa mudança de vida, com um propósito de vida melhor. Então, vale ressaltar que realmente a doação é até dia 30 de setembro, né, e um ponto de recebimento é aqui na Superintendência Regional de Ensino. Então, as pessoas que quiserem trazer até aqui, podem trazer esses livros. O que está solicitando é que estejam assim, livros de literatura. Agora, a gente assim, pede também assim, porque as pessoas observam assim, um pouco, assim, que geralmente são adolescentes que vão ler esses livros, né? Então, observar se esse livro está com um linguajar apropriado, se não tem assim, gravuras assim, inadequadas, porque eles são alunos menores de idade. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. E nós vamos também disponibilizar assim, 3 escolas assim, mais centrais, que fica assim, mais fácil das famílias e dos próprios alunos estarem entregando esses livros nesses pontos, que são assim, a escola normal, né, o Marculino e o Colégio Estadual. Então, essas 3 escolas e a Superintendência Regional de Ensino. Desde já eu agradeço todas as famílias, todos os alunos que doarem esses livros para os nossos alunos que precisam. Elizabeth, muito obrigada pela sua participação. Michele Marques para o jornalismo da NTV. Obrigado, Michele, pelas informações. E a reforma da educação proposta pelo governo federal por uma medida provisória cria polêmica entre os educadores. Entre as mudanças no ensino médio está a retirada da obrigatoriedade de disciplinas como educação física, sociologia e filosofia. O principal questionamento é que tudo está sendo feito sem ouvir os especialistas. A reforma do ensino médio prevê a divisão do currículo em áreas de conhecimento. A proposta é que os alunos estudem linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Disciplinas como educação física, filosofia e sociologia, obrigatórias desde 2008, agora dependerão do que ainda vai ser estipulado pela legislação. Já o ensino do inglês é obrigatório. O objetivo das mudanças é diminuir a evasão escolar, que atinge 7% dos alunos do ensino médio no Brasil.
A medida vai permitir que, já no início do ensino médio, o aluno escolha uma área de conhecimento para aprofundar os estudos. Eu sou a favor da reforma na educação porque a gente percebe que o ensino médio existe uma grande evasão que não foi estancada e não está sendo estancada. Então, algum modelo teria que surgir, né, em termos de educação para poder tornar-se mais atrativo o currículo do ensino médio e, por consequência, estancar essa evasão. O que a proposta atual vem dizer? Né? Primeiro, vem antecipar a escolha profissional dos jovens. Né? O que é a escolha profissional? Já é definida, muitas vezes muito nova, com o menino de 17 anos para entrar no vestibular, né? Entrar na universidade. Ele passa, na proposta, a entrar a partir do primeiro ano. Ou seja, o menino com 15 anos, ele teria de fazer uma escolha em alguma das 3 áreas. Áreas de humanas, tecnológicas e ciências da natureza. Não é? E com isso limitaria o seu próprio acesso ao conhecimento além da sua área. Uma outra medida prevista na reforma é que nos próximos 10 anos, 50% dos alunos matriculados cumpram uma carga horária integral de no mínimo 7 horas por dia, somando pelo menos 4.200 horas ao longo de todo o ensino médio. A proposta também divide opiniões. Hoje em dia, grande parte dos jovens pobres demandam trabalho. Não é escolha deles, não, eles precisam. Se você coloca o ensino de tempo integral, você vai estar excluindo da escola parcelas significativas desses jovens. Na sua maioria, as escolas particulares já obedecem esse número de horas-aulas, então a gente percebe uma qualidade maior dentro da rede particular de ensino. Então, quando há uma ação em função de aumento de horas-aulas, de aumento desse tempo escolar, também a gente espera que há uma melhora nessa qualidade de ensino. De acordo com a nova medida, os professores não precisariam ter diploma técnico ou superior em área pedagógica, como é feito hoje. Basta que sejam considerados com notório saber. O que é notório saber? O que se traduz isso? Né? E mesmo que a pessoa, suponhamos, entenda muito geografia, sei lá, como é que vai ser provado isso? E outra questão, esses professores não vão ter a capacitação didático-pedagógica, que as licenciaturas dão. Eu ameaço, inclusive, as licenciaturas, que eles estão querendo colocar pessoas de notório saber. Muito complicado. O que é notório saber? Para a especialista em educação, a solução da qualidade do ensino exige mudanças sociais. Enquanto não houver uma equalização social, você não pode falar em educação de qualidade para as classes mais humildes. O conteúdo da reforma gera polêmica, mas os especialistas são unânimes ao questionar a forma com que ela está sendo proposta. Como medida provisória, a reforma tem 120 dias para ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Uma medida provisória, intempestiva, não pensada, feita por um grupo pequeno, de pessoas que não têm uma trajetória, uma carreira em educação, sem consultar a sociedade, sem consultar os pesquisadores da área, sem consultar os alunos de segundo grau, já é jovem e adulto, Veio, então, assim, de cima para baixo. Mas nós esperamos que dentro desses meses que nós temos aí, que são 3 meses a 4 meses de estudo dessa medida provisória, que a gente possa ser ouvido, os profissionais da área de educação, para poder contribuir nesse tempo recorde, vamos dizer, tempo mínimo, para a educação nacional. E a polêmica já está na Justiça. Um advogado de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, entrou com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, pedindo a suspensão da medida provisória. Ele alega que a reforma do ensino não tem urgência e que, por isso, não precisa ser feita por meio de uma medida provisória. O Supremo ainda não se posicionou. O governo federal informou que as medidas só vão valer 2 anos depois que forem também aprovadas dentro da Base Nacional Comum Curricular. Ainda nessa edição do NTV News, vamos mostrar que a NTV define detalhes do debate com os candidatos a prefeito de Patos de Minas. E Vicente Nepomuceno completa 102 anos esbanjando vigor e talento.
Os 3 candidatos à Prefeitura de Patos de Minas participarão de um debate nesta quinta-feira. O encontro entre Amarildo, Jader Carvalho e José Eustáquio será transmitido ao vivo pela NTV a partir das 20h40. Nesta segunda-feira, representantes dos candidatos participaram de uma reunião aqui na emissora para discutir as regras do debate. A reunião foi realizada com o intuito de apresentar a pauta do debate que irá acontecer entre os candidatos a prefeito. Todas as normas e tempos para respostas já foram estabelecidos previamente. O debate reuniu os representantes dos candidatos, dos partidos e coligações para definir as regras do debate que acontece na próxima quinta-feira, a partir das 20h40. Serão 6 blocos, onde 3 deles reservados para perguntas livres entre os candidatos, além de dar espaço também para os candidatos a vice se apresentarem. No debate serão abordados 6 temas e discutidos entre os candidatos sobre as ações que serão desenvolvidas para solucionar esses principais eixos. No primeiro bloco, os candidatos terão 2 minutos para se apresentar. A partir do segundo e terceiro bloco, os candidatos vão responder perguntas sobre temas pré-estabelecidos, que são saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, governança e gestão pública e mobilidade urbana. E a partir do terceiro bloco, terceiro, quarto e quinto bloco, os candidatos farão perguntas sobre temas livres entre si, né? O candidato pode escolher para quem que ele vai fazer a pergunta, e aí a gente pretende promover um debate bem democrático, né? Para que os candidatos perguntem aquilo que eles conhecem da cidade, né? E tirem o máximo de cada candidato. O último bloco será para as considerações finais dos candidatos a prefeito, e aí terá também a participação do candidato a vice-prefeito. Cada um terá 2 minutos para se apresentar ao eleitor, para pedir o voto. Representantes de cada um dos candidatos estiveram presentes. Eles consideraram esse espaço de extrema importância para levar aos eleitores o conhecimento das propostas de cada um e assim poderem votar consciente em seu novo representante. Primeiramente, agradecer a NTV pela oportunidade do debate, né? O debate é uma forma democrática para que os candidatos exponham suas opiniões, seus projetos, e também para que os eleitores, a cidade no geral, possam estar conhecendo essas propostas. Parabenizar a NTV pela oportunidade, e este é o momento da população patense realmente conhecer os seus candidatos. Eles debatendo entre eles, é um momento onde que a população verificará quem tem aí mais preparo para assumir a prefeitura a partir de 1º de janeiro de 2017. O artista plástico Vicente Nepomuceno completa nesta terça-feira 102 anos de vida. Ele é reconhecido pela grande contribuição com a cultura de Patos de Minas. E seu Vicente continua ativo e produzindo arte. As mãos habilidosas seguram um pincel com a destreza de quem sabe o que faz. Ainda trabalho até hoje. Tem lá, tem um começo de imagem lá dentro, lá no fundo. E o que mais o senhor gosta de fazer? É pintar ou o que é? É pintar. Né? Por exemplo, se falta um braço, eu faço o braço. Depois, na hora de pintar, que eu acho melhor. As marcas do tempo revelam a idade, mas por dentro, Vicente Nepomuceno ainda é um jovem cheio de vida. O segredo de tanta vitalidade? Viver bem com a família e com o público. Toda vez viver muito bem com todo mundo. Vicente Nepomuceno nasceu em 27 de setembro de 1914 na Fazenda do Cedro, no distrito de Areado, em Patos de Minas. Ficou casado por 71 anos com Maria de Lourdes e teve com ela 8 filhos. Um deles é Luiz André, que fala com carinho sobre a convivência com o pai. Convivência, ela traz um certo privilégio pelo contato com a arte. Quando eu era criança, eu tive contato com teatro, tive contato com artes plásticas, com música, desde muito cedo, porque ele agregou pessoas da família em torno desses motivos, né, dessas motivações, e todo mundo aprendeu a gostar dessas coisas. De música, de teatro, de artes plásticas, enfim, aprendi a desenhar, aprendi a gostar
teatro, de tudo isso. Há um privilégio nisso tudo. As funções de Vicente Nepomuceno são muitas. Artista plástico, restaurador, decorador, escultor, alegorista, cenógrafo, figurinista, por aí vai. Ele produziu mais de 1000 obras de arte que estão espalhadas por todo o país e enriquecem a cultura patense. E ele fica para a história de Patos de Minas como um ícone da magia, de todos os trabalhos que ele fez, porque como ele fez de tudo um pouco, né? Ele é artista, ele é escultor, ele é pintor, ele trabalhou como cenógrafo, fez carros e carros alegóricos, que eu acredito que chega a 250 carros alegóricos, durante 40 anos. Então a gente conseguiu ir eternizando todo esse trabalho. Nesta terça-feira, Vicente Nepomuceno completa 102 anos. O legado artístico e cultural que ainda brota de suas mãos deve ser comemorado, junto com sua história de vida, seu talento e criatividade. Quando você pensa numa vida, ela é uma reunião de muitas histórias, né? Eu acho que quando você desdobra essa vida assim, num centenário, mais que um centenário, é a forma como ele conviveu com as pessoas, não fez inimigos, não se envolveu com problemas, não se envolveu com dificuldades sociais. Eu acho que é esse amontoado de histórias que ele foi deixando pra gente que fez dele a pessoa que ele é, assim, reconhecida não só como artista, mas como uma pessoa, como um cidadão, né? Assim, que é visto com muita ternura por todos na sociedade. Todos os lugares onde nós podemos visitar e ver, tem trabalho do seu Vicente. Nas casas, nas igrejas, aqui e até hoje ele ainda está restaurando, né? A peça que ele está restaurando hoje é uma peça da minha mãe, que estava toda quebrada, que é aquela Santa Terezinha, e ele foi fazendo, pegando os pedacinhos e foi moldando, né? E já quase pronta, segundo ele. Então, para mim, esse motivo de muita alegria poder estar aqui para contar a história deste grande mestre, que eu tenho muita estima. Que Deus o abençoe e dê ele ainda muitos anos de vida, porque é possível, é possível. Verdadeiramente uma belíssima história do seu Vicente, né? Parabéns. Outras informações, você acessa o site patujá.com.br. O NTV News de hoje fica por aqui, volta amanhã em nova edição às 19 horas. Uma boa noite a todos e até lá.